Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que me concedeu essa tarefa de trabalhar para o reino, de fazer algo para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Difícil está nos dias de hoje achar pessoas que queiram fazer verdadeiramente a obra do Senhor. Está muito difícil, porque nós estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. Não tem sido fácil a gente caminhar com Cristo, mas eu tenho a certeza de uma coisa, que independente das aflições que nós passamos, independente que somos caluniados, independente que passamos por situações difíceis na face dessa terra, não importa, porque se você estiver com Jesus Cristo, sabe o que acontece? Jesus, ele entra na tua vida. Paz do Senhor, querido Wagner. Tudo bem, meu amigo? Deus abençoe sua vida aí, viu? Em nome de Jesus. E dias difíceis estamos vivendo na face dessa terra. Eu fui uma pessoa que passei por esse mundo, pratiquei as coisas desse mundo, entendeu? Mas Jesus Cristo, ele achou graça em mim e hoje eu sou um ministro do Evangelho. Eu estou passando o processo ainda pela mão de Deus, mas entenda uma coisa, que o processo na mão de Deus é para você ser aprovado. Mas o processo no mundo é para te machucar, é para te fazer chorar, é para te fazer sofrer, é para te levar para o mais profundo buraco, falando espiritualmente. Quando eu era do mundo, eu não enxergava nada. Mas Deus, ele me fez enxergar de tal maneira que hoje eu não consigo ficar sem a presença do eterno e Salvador Jesus Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus derramou óleo sobre a minha cabeça e hoje eu sou um pastor da obra de Deus, um pastor de ovelhas. Mas uma vez, em outrora lá atrás, eu já estive no mundo, praticando as coisas do mundo. Hoje, eu não sou um pastor porque é mérito meu, porque quando eu menos esperava, a unção de pastor desceu sobre a minha vida. Aí, todo jugo se quebra neste momento. Você que está me assistindo aí, meu amigo Wagner, minha amiga Luana, Sheila, minha cunhada, entenda uma coisa, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele não veio para te ver sofrer, para te ver passar por essa situação a qual você está passando. Eu sei que não é fácil caminhar com Cristo, porque a partir do momento que você sai deste mundo e começa a caminhar com Cristo, as lutas vêm maior. Mas a vitória também vem muito maior do que as lutas. Porque nós temos um Deus que ele é maior do que todo o nosso problema, que ele pode resolver todos os nossos problemas, mas para isso acontecer você tem que estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que te fez imagem e semelhança dele. Ele não te fez imagem e semelhança para você sofrer, não. Ele te fez imagem e semelhança para você ser feliz na presença, para você adorar, para você exaltar, para você enaltecer o nome dele. Talvez esse problema que você esteja passando aí na tua vida, na tua casa, eu não sei. Deus está esperando você dar um passo para ele, para que ele venha também dar um passo para você.
O Senhor, Ele nunca entra, Ele bate na porta do nosso coração, Ele bate antes de entrar, mas porque o Senhor, Ele é humilde e Ele não entra sem ser convidado, mas o inimigo perceba que tem uma diferença. No mundo espiritual, o Senhor, Ele bate na porta do teu coração, se você abrir, Ele entra. Ele trabalha na tua vida, Ele trabalha no teu casamento, Ele trabalha em todas as áreas da tua vida. Mas perceba que o inimigo não. O inimigo ele entra sem bater. Muitas das vezes, até no nosso casamento, nós estamos passando por um problema difícil, por um processo difícil. E muitas das vezes o inimigo ele sopra no nosso ouvido. Aí vem aquela explosão de nervoso, de palavras que machuca. Aí sabe o que acontece? A janela, a porta estando aberta da nossa casa, o inimigo entra, ele faz a bagunça e depois o que ele faz? Ele sai, ele deixa a bagunça. Ali, muitas das vezes acontece ali um suicídio, acontece uma morte, acontece uma coisa desagradável, que não era para acontecer se nós tivéssemos dado ouvido à voz de Deus. Muitas das vezes Deus levanta um profeta pequenininho ali, para falar com a gente, até mesmo eu, porque eu prego primeiro para mim, e a gente não dá ouvido, por quê? Porque é pequenininho, porque nos dias de hoje, as pessoas que estão lá em cima, naquele patamar espiritual, que as pessoas acham que é um patamar alto, mas é tudo aparência. Sabe o que está valendo hoje em dia na obra do Senhor? Os pequenininhos ele está usando mais, ele está trabalhando mais na vida dos pequenininhos. Sabe por quê? Porque os pequenininhos, eles são humildes de coração. E nos últimos dias que nós estamos vivendo na face dessa terra, o inimigo ele está ceifando muitas vidas, ele está acabando com muito casamento. Sabe por quê? Porque muitas das vezes não tem uma pessoa ali de Deus realmente, verdadeiramente, para te instruir, para falar para você a verdadeira palavra de Deus. Hoje em dia, muitos estão preocupados, sabe com o quê? Em ganhar dinheiro com a palavra, sendo que a palavra ela diz assim, ó, de graça dá, de graça recebe. Muitos estão usando a palavra de Deus para se beneficiar e se esquecendo que as almas estão morrendo aí fora, que as almas estão descendo à sepultura, sem ter uma chance de pedir perdão para o Senhor dos teus pecados. Mas eu não, eu fui levantado como ministro da palavra de Deus para dizer para você que o Senhor ainda tem solução para a tua vida. O Senhor ainda tem solução para a tua vida. Basta você querer e dizer: Senhor, entra, Senhor, faz morada no meu coração, faz morada na minha casa, faz morada na vida do meu filho, na vida do meu marido. Chama o Senhor para dentro da tua casa, que Ele vai entrar. Ele vai cear contigo e você vai cear com Ele. A palavra dele ela é viva e eficaz sobre a nossa vida, mas nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. O inimigo ele está colocando as coisas deste mundo na frente dos olhos das pessoas e está cegando as pessoas de tal maneira que elas não estão conseguindo enxergar que o Senhor ele é o verdadeiro caminho, que o Senhor ele é a palavra viva e eficaz para a nossa vida. E nós estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. Nós sabemos que o Senhor, a qualquer momento, Ele vai se manifestar em glória. Ele vai vir buscar a tua igreja lavada e remida, com o teu sangue que foi vertido lá na cruz. Não foi em vão o preço que Ele pagou pela mim e pela tua vida. Não foi em vão cada gota de sangue que foi derramada naquela cruz, aquela coroa de espinho que colocaram na cabeça dele. Não foi em vão aquelas açoitadas que o Senhor levou naquele tronco, naquele pátio com todo mundo assistindo. Foi pelo amor à minha vida e à tua vida.
É por isso que nós estamos de pé respirando, é por isso que nós estamos de pé com saúde, porque o Senhor, Ele está soprando sobre as nossas narinas, o Espírito dEle. Vai chegar um tempo na face dessa terra, que a tribulação vai chegar, o anticristo vai chegar, mas antes disso a igreja vai ser arrebatada dessa terra, a igreja não vai estar mais nessa terra. Então ainda há tempo de nós fazer algo para o Senhor. Eu não queria estar na posição que eu estou, mas o Senhor, Ele me chamou para uma boa obra. E quanto mais a gente retém a obra do Senhor, sabe o que acontece? Quanto mais você retém, mais você sofre, mais você vai se afundando, mais você vai indo por um caminho, e a escuridão vai chegando. E quando a gente vê, meu querido, muitas das vezes a gente está num poço tão fundo, tão escuro da nossa vida, que a gente olha para a esquerda, olha para a direita e pensa que não tem mais jeito, e olha e diz que não tem mais jeito, mas para o Senhor tem jeito para a nossa vida, para o Senhor tem jeito para a tua vida. A palavra de Deus dele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É no Senhor que nós temos o descanso de alma, de espírito, de mente, de coração. Esse mundo, ele não tem nada para nos oferecer, ele só tem aflição, ele só tem angústia. Não vamos permitir que o inimigo entre na nossa casa. Não permita que o inimigo entre na tua casa. Não permita que o inimigo entre e destrua a tua família, não. Porque família é um projeto de Deus, família é uma instituição de Deus, que foi criada por Deus. E quando a gente dá lugar para o inimigo entrar, e a gente tira o Senhor da nossa vida, a gente coloca o Senhor de lado, aí o sofrimento chega na nossa vida de tal maneira que nós olhamos e pensamos que não tem mais jeito. Aí o Senhor está lá de cima, Ele está te olhando e está dizendo assim: ó filho, olha para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro, o teu socorro. Nós temos que olhar para o alto no momento difícil da nossa vida, porque o inimigo, ele não quer que nós olhemos para o alto. Sabe por quê? Porque ele sabe que lá no alto tem um Deus que pode tudo, tem um Deus que julga a nossa causa, tem um Deus que não aponta o dedo para o teu erro, tem um Deus que te ajuda no momento difícil da tua vida. É por isso que ele não quer que nós olhemos para o alto. É porque é de lá que vem o teu socorro, querido. Olha, o inimigo nos últimos dias, ele vai destruir muitas famílias. Sabe por quê? Porque muitas famílias, muitas pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus, não querem dar ouvido ao que Deus está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje em dia, os profetas estão sendo usados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para alertar a igreja, para alertar as ovelhas, para alertar a família, mas muitos não querem dar ouvido. Muitos até acham que nada disso é verdade, que o Senhor não existe. Mas é uma mentira que Satanás coloca na nossa mente, na mente de qualquer um que dá lugar. É mentira que o teu casamento vai acabar. É mentira que o teu marido vai embora. É mentira de Satanás. Não deixa ele colocar isso no teu pensamento. Não deixa ele entrar na tua casa. Porque ele sabe que uma instituição criada por Deus, se ele destruir, para ele é lucro, porque cada um vai para um lado, um vai para o outro, e de repente, se Jesus volta, sabe o que acontece? Tem dois caminhos. Tem a porta estreita e também tem a porta larga, onde muitos estão entrando correndo, que é o mundo. Muitos estão entrando correndo porque tem espaço para 1, para 2, para 3, para 4. Mas a porta estreita não. A porta estreita você entra se espremendo, você entra devagarzinho, você entra de uma forma assim, ó, igual aquela fila da escola que era tudo organizada.
E no inferno não, você entra de qualquer maneira, porque o inimigo ele já age de qualquer maneira e ele também quer que as pessoas ajam de qualquer maneira. E nós não podemos permitir isso. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o Evangelho de Cristo. Essa palavra aqui, ela é manual para os teus problemas, é um manual de cura, é um manual de libertação, é um manual de transformação. Quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Se nós bebemos essa água da torneira, a gente vai ter sede, mas se você beber essa água, você nunca mais vai ter sede. Sabe por quê? Porque essa água ela mata a sede. Essa água ela supre todas as necessidades da nossa vida, que é a palavra de Deus. Ela é um manual da salvação, é um manual a qual quando você está angustiado, você abre, o Senhor ele tem uma resposta para você. Quando você está chorando, você abre a palavra, o Senhor tem uma resposta para você e logo você sorri. Quando você está passando por um problema, você abre, o Senhor tem uma resposta para o teu problema. Quando você está passando por momentos difíceis, por aflições, você abre e logo o Senhor te lembra e diz assim para você, ó, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e também você vencerá. Caminhar no mundo é fácil, sabe por quê? Porque nós fazemos o que nós queremos no mundo. Você fala que vai para a esquerda e você vai. Você fala que vai para a direita, você também vai. Mas é diferente de caminhar com Cristo, porque você não vai nem para a esquerda, nem para a direita e nem para trás, você só vai caminhar para frente. E o Senhor, no momento em que Ele vê que você vai tropeçar, que você vai cair, sabe o que Ele faz? O Senhor, Ele te avisa, Ele te alerta para você não cair, para você não vir a se machucar neste mundo. Eu vou deixar uma palavra aqui para meditação dos meus irmãos que está aí me assistindo neste momento, que se encontra aqui, ó, para você entender o que o inimigo quer fazer e o que nós temos que fazer para vencer o inimigo das nossas almas. Eu vou ler aqui que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Escute aí esta palavra. Olha só. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, desde os séculos, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então é isso que o Senhor, Ele está dizendo nessa noite, que nós temos que se revestir do Espírito Santo, da armadura de Deus. A armadura é palavra. A palavra de Deus diz assim, ó, crescei na graça e no conhecimento. Quando você ora, você cresce na graça, e quando você lê, você cresce no conhecimento. Aí se forma um conjunto, aí você vai estar instruído no momento em que Satanás tentar algo contra a tua vida. Você vai saber discernir o que está acontecendo, você vai saber discernir, você vai saber se desviar do mal, você vai saber que é o inimigo que está tentando contra a tua vida. Não é contra o meu irmão que eu tenho que lutar, não é contra o teu irmão que você tem que lutar. É contra o inimigo das nossas almas, que quer destruir famílias. Quantas almas eles não estão levando para a sepultura, levando para o inferno, sabe por quê? Porque essas pessoas não estão sendo instruídas, porque o evangelho, ele está sendo denominado, sabe como?
em dinheiro. As pessoas estão pensando só no dinheiro, estão se beneficiando da palavra de Deus, estão ganhando dinheiro com a palavra de Deus. Muitos fazem agenda, sabe por quê? Porque não amam a palavra. Quem ama a palavra não cobra para pegar, mas sim prega a palavra, porque a palavra foi dada de graça, e de graça ela tem que ser pregada na face dessa terra. Nós sabemos que a obra do Senhor, ela tem que ser ajudada. Nós temos que devolver aquilo que é de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas infelizmente não está sendo assim no dia de hoje. Poucos são aqueles que estão na obra do Senhor com sinceridade. Muitos corações estão sendo corrompidos, olha, pelo dinheiro. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela está se cumprindo na face dessa terra a cada dia. A palavra de Deus que diz que nos últimos dias surgiriam os falsos profetas. Eis aí os falsos profetas, que está pregando um falso evangelho, que está pregando uma falsa doutrina, que está pregando aquilo que quer pregar, mas não aquilo que o Espírito Santo quer falar para a igreja. Hoje em dia, nós vamos em um lugar, a palavra de Deus é pregada a cajado, aí as pessoas não querem ouvir, mas quando é pregado ali, que vai ter casa, que Deus vai entregar chave de casa, chave de carro, que Deus vai entregar, aí todo mundo, aí bate palma, todo mundo glorifica, todo mundo fica feliz. Sendo que nos últimos dias a qual nós estamos vivendo, nós temos que pregar, sabe o que é o reino de Deus? Nós temos que pregar a salvação, porque nós sabemos que no mundo tereis aflições, mas nós temos que se esforçar, porque não foi fácil para o Senhor. Então muitos estão se degradando. A palavra de Deus está dizendo que nem é contra a carne nem contra o sangue que nós temos que lutar, mas é contra o mal que quer destruir as vidas, é contra o mal que quer destruir as famílias. Quantas são as mães que estão neste momento angustiadas pelo teu filho, está no mundo das drogas, pela tua filha, talvez está na prostituição, se prostituindo. Quantas não são as mães que estão sofrendo neste momento? Nós sabemos que não é fácil. Então, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós temos que levar a luz para aqueles que estão nas trevas. Nós somos chamados para ser luz, para iluminar a vida daquelas pessoas que estão nas trevas. Nós não fomos chamados para ficar de braço cruzado, vendo essas pessoas perecer, e nós não fazemos nada. Nós temos que entender que o chamado de Deus, ele vai trazer dor, ele vai trazer lágrima, ele vai trazer angústia, tudo isso vai trazer, porque chamado não é fácil. Aquele que é chamado para fazer a obra do Senhor, há um peso espiritual sobre a vida dele. Então ele tem que estar em constante oração, ele tem que estar em constante vigilância, porque o inimigo, nesses últimos dias, ele está procurando a quem tragar. Ele está bramando como leão, porque ele não quer quem está lá fora, ele quer quem está dentro da casa do Senhor, fazendo a obra verdadeiramente. Quanto não são aquelas pessoas que em outrora fazia a obra do Senhor, que em outrora essa pessoa estava ali pregando a palavra, falando do amor de Cristo, e hoje, olha, talvez por uma palavra que machucou, uma palavra mal falada, ela surte um efeito sobre a vida de uma pessoa. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sei, palavras machucam, palavras até tiram pessoas da presença de Deus. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que estão me assistindo que o Senhor, Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Ele vai suprir as tuas necessidades, como Ele tem suprido a minha necessidade. Demorou muito para mim entender o chamado de Deus na minha vida. Demorou muito.
Eu morei lá em Guarulhos, e quando eu morava em Guarulhos eu não queria saber da obra de Deus. No momento em que eu estava no mundo, a minha esposa, ela estava dentro da casa do Senhor, buscando a presença de Deus. Ela estava orando pela minha vida, ela estava buscando pela minha vida, intercedendo pela minha vida. Muitos criticaram ela, muitos falaram mal dela, mas olha, hoje a obra do Senhor, ela foi concluída e está sendo concluída a cada dia. Sabe por quê? Porque no momento que eu estava na bagunça, no momento que eu estava praticando as coisas erradas, ela estava de joelho intercedendo pela minha vida. No momento que as pessoas estavam julgando, estavam criticando a vida dela, ela estava intercedendo pela minha vida. E ali, Deus estava assim, olhando para ela, de joelho dobrado. Deus estava dizendo: olha, vai demorar um pouquinho, mas eu tenho que lapidar primeiro, eu tenho que quebrar primeiro, eu tenho que levar para minha olaria, eu tenho que fazer o vaso novo, e se eu fizer o vaso tiver rachado, eu vou quebrar, eu vou amassar, eu vou fazer virar o pó, e eu vou fazer o vaso de novo. E foi assim o processo na minha vida, um processo difícil, um processo doloroso, a qual muitos que estão na obra do Senhor não quer passar. É o processo, a obra do Senhor. Nós temos que passar o processo para ser aprovado. Hoje eu ainda estou no processo de aprovação. Hoje uma vida ligou para mim, uma alma ligou para mim dizendo, eu fiquei triste, dizendo assim: olha, eu peço que o Senhor ore por mim, porque eu perguntei para ele: por que, meu querido, o que está acontecendo? Se abre comigo, só para os irmãos entender o que o inimigo faz. Ele disse que o inimigo acabou com a família dele. Aconteceu algo a qual ele não contou para mim, que ele disse que ia contar para mim pessoalmente, e eu estou disposto a ouvir ele. Sabe por quê? Porque nós temos que estar com as nossas ovelhas, tanto nas horas difíceis como nas horas de alegria, nas horas de felicidade, que é o que não está acontecendo no dia de hoje. As pessoas estão valendo aquilo que elas têm para oferecer, não aquilo que ela é, mas sim aquilo que ela tem para oferecer. Se a pessoa tem algo para oferecer, ali, naquele momento, ela está sendo amiga, mas no momento é que essa pessoa se vê sem ninguém, se vê ali sozinha, aí é onde ela olha e vê que ela não tem amigo. E foi o que aconteceu no caso desse jovem. Ele passou por um processo na vida dele, está passando, a qual ele está longe da família, a qual ele está longe da esposa. Agora pensa como o inimigo não está feliz com isso. Mas eu disse para ele, como ministro do evangelho, como pastor, a unção desceu na minha vida, foi para me ajudar as ovelhas que estivessem precisando, não foi para me olhar e deixar de qualquer maneira, não. E essa pessoa, ela pediu oração para mim. Agora já pensou se eu fosse ignorar essa pessoa? É o que está acontecendo em muitos lugares. Se a pessoa entra, se ela tem assim um destaque de vida, se ela tem um conforto, se ela tem um carro bom, se ela tem uma casa boa, ali essa pessoa ela é diferenciada da outra. E aquela que não tem nada, sabe o que acontece? Essa pessoa ela não é muito vista. Sabe por quê? Porque ela não tem nada para oferecer. Essa é a verdade nos dias de hoje. As pessoas estão valendo aquilo que elas têm para oferecer. Eu já fui em muitos lugares, não estou criticando. É porque se a gente entra no lugar, o próprio Deus acaba mostrando para a gente que tem lugares que te recebe, mas tem outros que não te recebe. Então tem uma diferença entre o lugar que tem Deus e entre o lugar que tem só a presença física de pessoas. Pessoas essas que dizem que estão fazendo a obra. Pessoas essas que estão pisando uma pela cabeça da outra, brigando por cargo. É o que a palavra está dizendo. As pessoas estão lutando uma contra as outras. Estão requerendo o sangue umas das outras.
Elas não estão orando, dobrando o seu joelho para interceder contra as hostes espirituais da maldade que tenta contra a vida das pessoas. Eu digo nessa noite, a vida de um pastor não é fácil, porque o pastor, ele tem que estar pronto para ouvir as suas ovelhas. Ele tem sempre que estar pronto, atento e entender o que está acontecendo na vida das suas ovelhas. E eu fico muito triste de saber que muitos estão se corrompendo, que o evangelho está se corrompendo no coração de muitos, que estão focados somente naquilo que o Senhor tem para oferecer, não aquilo que o Senhor é, pelo aquilo que o Senhor é. Mas entenda uma coisa: você que está verdadeiramente na obra do Senhor, permaneça. Porque cada dia que você permanece na obra do Senhor, verdadeiramente fazendo aquilo que o Senhor colocou para você fazer, não acrescentando nem mais e não acrescentando menos, somente aquilo que o Senhor colocou para você fazer, entenda, cada dia da tua vida que você faz tudo certo para o Senhor, é uma pedrinha da tua coroa que você está construindo lá no céu. Tudo que nós fazemos na obra de Deus, verdadeiramente com verdade, da maneira que o Senhor ensinou para a gente, quando Ele caminhou nesta terra, o Senhor, Ele pregava humildemente, Ele pregava mansamente, de tal maneira, a qual os fariseus, Ele pregava, os escribas e os saduceus, eles pregavam também, mas só que as pessoas, elas viravam as costas e saíam andando, sabe por quê? Porque tem uma diferença entre o Espírito Santo de Deus habitar no meio de nós, e entre a soberba do homem. Os saduceus, os fariseus e os escribas pregavam o seu eu, mas Jesus não. Jesus pregava o reino, Jesus pregava a salvação, Jesus pregava a vida. Jesus, ele tinha a palavra certa no momento certo. E hoje não é diferente nas nossas vidas. O Senhor tem a palavra certa para a tua vida, para a minha vida. Desde que as pessoas se corrompam, não cesse de falar a verdade, não cesse de pregar a verdade, porque o teu galardão não está nessa terra, o teu galardão está lá no céu. Tudo isso que nós estamos vivendo na face dessa terra vai passar. Nada que nós conquistamos aqui nessa terra vai com a gente. Entenda uma coisa, que a casa que nós estamos, essa casa que eu estou aqui neste momento, eu não moro nela. Essa casa o Senhor concedeu para mim ter um teto, para não chover na minha cabeça, para não chover na tua cabeça, para o sol não bater, para a friagem não chegar até você e deixar você doente. Essa casa aqui, você habita. Entenda, nessa casa aqui você habita, mas lá no céu você vai morar, querido. Essa casa aqui, você só está habitando enquanto você faz o querer do Senhor nessa terra, enquanto você trabalha para o reino nessa terra. Mas é uma habitação que o Senhor, Ele deixou para cada um de nós, para cada um de nós não ficar no tempo. De qualquer maneira, até nisso Ele foi bom, porque nós sabemos que se nós pegarmos uma friaginha, Ele sabia disso também, Ele fez tudo perfeito na minha e na tua vida. Nós não temos do que reclamar, Ele fez tudo perfeito. E hoje nós temos uma habitação, por quê? Porque o Senhor, Ele criou essa habitação para nós habitar, enquanto Ele não volta, enquanto Ele não chega. E nós temos que entender que conforto dessa terra não vai subir para o céu, que carro bom nessa terra a gente vai usufruir somente para se locomover para um canto, para se locomover para o outro, mas a partir do momento que o Senhor Ele vier se manifestar em glória, querido, entenda uma coisa:
O seu carro vai ficar, a sua casa vai ficar, o seu conforto vai ficar. O maior conforto não está nessa terra. Claro que não é proibido você ter um conforto, não é pecado você ter um conforto nessa terra. Mas entenda uma coisa, que muitos estão ajuntando tesouro nessa terra. E a palavra de Deus fala: não ajunteis tesouro na terra. Sabe por quê? Porque a traça e a ferrugem, ela consome tudo que a gente tem. Perceba que você tem tudo na face dessa terra. Mas Jesus, ele tem que estar aqui no centro de tudo que você tem nessa terra. Perceba que quando um rico, ele desce à sepultura, ele não leva nada, tudo fica. Mas se ele levar a presença do eterno Salvador Jesus Cristo, a matéria vai descer para a sepultura, a matéria vai ser enterrada, não tem problema. Mas entenda uma coisa, que no grande dia o Senhor, ele vai te chamar pelo teu nome, ele vai chamar pelo teu nome. E até aqueles que estão mortos na sepultura, a palavra de Deus fala que eles vão se levantar para o julgamento final. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, ele vai abrir o livro da vida. Mas ele vai abrir o livro da vida, também ele vai abrir o livro das obras. Então nós temos que entender que nesse dia o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, e também o nosso nome tem que estar escrito no livro das obras. Obras essas que o Senhor colocou na nossa vida, para que nós viéssemos ter um galardão no céu. Entenda, quando você vai fazer uma entrevista numa empresa, só para você entender, você vai fazer essa entrevista nessa firma, e ali o entrevistador, ele começa a explicar para você as funções da empresa, as funções que você tem que concluir no seu dia a dia. Funções essas que você todos os dias vai ter que cumprir, horário que você vai ter que cumprir. Aí você passa na entrevista, aí você começa a trabalhar. Aí no decorrer do dia você vai fazer tudo aquilo que foi passado para você fazer, de uma maneira excelente, de uma maneira que o seu patrão, ele não venha olhar para você e venha falar que você fez errado. Então, dessa forma é a obra de Deus. Nós somos porta-voz do Senhor Jesus Cristo. Nós trabalhamos na seara do Senhor. Então tudo que nós formos fazer para a obra do Senhor tem que ser com excelência, tem que ser com ordem e decência. Porque se nós obedecemos a lei da terra, lei essa qual? Você entra numa empresa, você tem que obedecer horário. Você entra numa empresa, você tem que obedecer regra. Você entra numa empresa, você tem que obedecer o teu patrão. Mesmo assim é na obra de Deus. Você tem que obedecer regra. Você tem que obedecer os estatutos da palavra de Deus. Você tem que obedecer as leis do céu. Porque nada neste mundo é mais importante. Claro, nós precisamos das coisas deste mundo para nos suprir, mas tem que ser carnalmente. Mas nós temos que entender que espiritualmente é só a palavra de Deus que vai te suprir. É só a palavra de Deus. Nós precisamos de um alimento para alimentar nossa carne, porque senão nós morremos. Nós morremos de fome. Sim, mas nós temos que primeiro se alimentar do Espírito, se alimentar da palavra de Deus.
se alimentar do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o que está te mantendo de pé é o Espírito Santo de Deus, é o sopro que o Senhor está soprando nas suas narinas e você está vivo. Então nós temos que dar valor a isso, nós temos que dar valor a tudo isso, nós temos que ser gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós damos mais ouvido à voz do mundo do que à voz de Deus. Esse meu amigo Wagner que está me assistindo aí, amigo de longas datas, a mãe dele é evangélica, a mãe dele é da igreja. E uma mãe jamais ela quer o mal para um filho. Uma mãe quer ver seu filho sempre bem. E nós brincou junto, nós fazíamos arte junto, mas a mãe dele, ela sempre quis o bem para ele. Mesmo assim é o nosso Deus, mesmo assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer salvar todos, ele quer levar todos para o reino, mas nem todos querem o reino. Nem todos querem alcançar o reino de Deus, porque é difícil. O reino de Deus é tomado à força. Todos os dias nós temos que passar por cima do nosso ego, por cima do nosso eu. Todo dia nós temos que perdoar pessoas, ainda que nós estejamos certos e a pessoa esteja certa e nós estejamos errados, nós temos que perdoar. Porque o Senhor, no momento em que ele andou nessa terra, no período em que ele andou nessa terra, ele disse para o seu discípulo, que perguntou para ele, quantas vezes ele deveria perdoar? E o Senhor disse para ele, não 70, mas sim 70 vezes 7. Então nós temos que perdoar todo dia aquele que nos ofendeu, aquele que nos maltratou, aquele que feriu. Porque nós também que servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, um pastor, ele também pode ser ferido, ele também pode ser machucado com palavras. Mas ele não, pastor de ovelhas, ele não pode levar isso em consideração, ele tem que levar isso, sabe para onde? Para o joelho. Porque é de joelho que a gente vence. É de joelho que eu e você vai vencer. Não é com a força dos nossos braços. Meu amigo Wendel, que está me assistindo aí, neste momento, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido. Demorou, mas Deus cumpriu a obra dele. Hoje eu estou aqui, hoje você está aí, mas eu estou vendo que a obra do Senhor se cumpriu na tua vida. E o Senhor também está vendo que a obra do Senhor se cumpriu na minha vida. Grande amigo, Deus te abençoe nessa noite. Vou marcar um dia para mim estar indo aí dar glória a Deus. Aí no ministério do meu amigo aí, amém? Deus abençoe sua vida. A Milena que está me assistindo também, Deus abençoe sua vida, viu? Deus é contigo. Então nessa noite, o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a sua força. Eu nunca vi esse Deus perder uma batalha. Eu nunca vi esse Deus perder uma guerra. Todos aqueles que ouviu a voz do Senhor venceu. Não foi fácil para os profetas que caminhou com o Senhor. Perceba que Paulo, ele era perseguidor dos cristãos, ele era perseguidor dos evangélicos, ele matava sem dó, mas o Senhor ele estava de olho, o Senhor ele estava contemplando, porque o Senhor viu graça em Paulo.
Paulo era terrível. Paulo, ele não tinha misericórdia, ou seja, Saulo, ele não tinha misericórdia. Ele ia lá, ele matava, ele fazia da maneira dele, do jeito dele, mas chegou um dia que o Senhor disse: agora basta, eu vou descer e vou fazer a minha obra na vida deste homem, porque eu vi graça nele. Agora imagina, se Deus viu graça em Paulo, imagine se Deus não vai ver graça em você. Deus, ele desceu para Saulo de uma forma que Saulo, ele cegou, de uma forma que Saulo não pôde ver a glória do Senhor. Mas há momentos na nossa vida que é necessário nós passarmos por angústia, passarmos por aflições nessa terra. Sabe para quê? Para nós crescer na graça e nós ficarmos firmes na presença do Senhor. Porque se eu e você está onde a gente está, aonde você está aí neste momento, querida, é porque o Senhor está permitindo. Não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós somos perfeitinhos, não, porque perfeitos nós não somos. Você tem falha, eu tenho falha, nós somos falhos, perfeito é só Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que nós estamos de pé? Porque Ele é perfeito, porque Ele nos ama, o amor dele é incondicional para mim e para com a tua vida. Entendeu? É por isso que você está respirando. É por isso que o Senhor, Ele não permitiu que o inimigo tocasse na tua vida. Olha, entenda uma coisa: pela minha e pela tua vida, todos os dias é travada uma batalha espiritual. Uma batalha no mundo espiritual, a qual nós não enxergamos o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas há livramento de Deus que acontece todos os dias na nossa vida, que é travado ali no mundo espiritual, uma batalha pela minha e pela tua vida, porque o inimigo, ele tenta contra a minha vida, ele tenta contra a tua vida todos os dias. O inimigo, ele não descansa para ver a minha e a tua queda, para ver o meu e o teu tombo. Ele não descansa, e ele nunca vai descansar, porque ele não quer ver você bem, ele não quer ver tua família bem, ele não quer ver o teu filho nos caminhos de Deus, ele não quer ver o teu marido ali nos caminhos de Deus, ele quer ver o teu marido na cachaça, ele quer ver o teu filho de qualquer maneira, a tua filha de qualquer maneira neste mundo, porque ele foi lançado para isso. Ele envia os adeptos dele do inferno para atentar contra mim, contra a tua vida todos os dias. Perceba que todos os dias nós assistimos uma notícia de que alguém morreu, de que alguém se suicidou, de que alguém pulou da ponte, de que alguém matou, de que alguém estrupou, não sei. Nós ouvimos, sabe por quê? Porque o inimigo, ele está aí para roubar, ele está para matar e ele também está para destruir. Mas o Senhor, ele está para dar vida e vida com abundância nessa terra. Então, nós temos que absorver a palavra de Deus para as nossas vidas. Porque problema todos nós temos. Todos nós temos problema. Mas é diferente você passar um problema no mundo, e é diferente você passar um problema com Jesus lá no centro do teu problema. Como que é Jesus no centro do teu problema? No momento em que teu marido está com a cabeça virada: Senhor, peraí, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar. Senhor, responde. Isso é Deus no centro, isso é Jesus Cristo no centro. Porque no momento que você está passando por luta, por dificuldade, o inimigo não vai querer que você ore.
Sabe por quê? Olha, o inimigo não tem medo de quem prega bonito. O inimigo não tem medo de quem fala bonito. O inimigo não tem medo de quem canta bonito, não. Mas ele tem medo, sabe quando? Ele tem medo quando você resolve dobrar o teu joelho e entregar os teus problemas para o Senhor Jesus Cristo. Aí ele fica preocupado, aí ele fica desesperado, porque ele sabe que de joelho dobrado ele perde. Quando você dobra o teu joelho, quando você clama a Deus, quando você chora nos pés do Senhor Jesus Cristo, ele sabe que ele perde. Então não é contra a carne e nem contra o sangue que nós temos que lutar. Você não tem que lutar contra o teu marido. Se ele está te rejeitando, dobra o teu joelho e ora. Se ele está te rejeitando, olha para o alto, porque o Senhor vai enviar o socorro para a tua vida. A palavra de Deus diz assim no livro de Isaías 59: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa te ouvir. No momento em que você estiver passando por luta dentro da tua casa, entenda uma coisa: a mão do Senhor está estendida. Basta você olhar para o alto. Os ouvidos do Senhor vai estar inclinado para te ouvir, mas basta você abrir a boca, dobrar o teu joelho e orar. Sabe por quê? Porque a oração, ela tem os seus efeitos. Você dobra o teu joelho, você ora agora. Aí, muitas das vezes a pessoa olha e fala: nossa, mas o Senhor, Ele não me respondeu. Mas é no momento que você está achando, mas você continua orando, e você está achando que o Senhor Ele não está respondendo, meu querido. É neste momento que Ele olha lá de cima e diz: agora chegou a hora de eu entrar em ação, agora chegou a hora de eu abençoar minha filha, agora chegou a hora de eu entrar neste casamento, agora chegou a hora de eu entrar na vida deste esposo, agora chegou a hora de eu quebrar o vaso, de eu levar para a olaria e eu fazer de novo. Aí você começa a ver o Senhor Ele trabalhar na tua vida, na tua casa. Aí é onde você ganha mais força para buscar. Porque muitas das vezes nós queremos ficar assistindo a nossa família ser destruída, o nosso casamento se acabar. Ei, querido, entenda uma coisa: casamento para Deus só existe um, viu? Casamento para Deus só existe um. Não existe dois casamentos. Não existe dois. Existe sim, se houver ali, eu acredito nesta palavra, se houver ali um falecimento do seu cônjuge, ou que seja da esposa, ou que seja do marido, ela tem o direito de refazer a tua vida, porque aquela pessoa ela não está mais em vida. Então tem uma diferença. E hoje em dia as pessoas estão casando, estão separando. Aí casa e separa, aí casa e separa. Casa uma vez, casa duas vezes, casa três vezes, casa quatro vezes. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela condena. Ela condena segundo o casamento. Eu vou pela palavra. Ainda que muitos dizem assim: olha, mas foi por causa do adultério, foi por causa disso e daquilo. A palavra de Deus, ela é uma só, ela é viva e ela é eficaz. E eu digo nessa noite, a palavra de Deus, ela é verdadeira sobre as nossas vidas. Então você que está aí nessa noite, se você está passando por momentos difíceis, procura o Senhor Jesus Cristo.
Pega uma cadeira, sabe o que você faz? Pega uma cadeira. Puxa a cadeira de um lado, coloca a cadeira na sua frente e fala: Senhor, senta aqui, que eu quero conversar com o Senhor, que eu quero falar com o Senhor das minhas aflições, das minhas angústias. E eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Eu tenho certeza que Ele vai emprestar o ombro dele para você chorar, para você desabafar. Porque nos momentos difíceis é só o Senhor mesmo na nossa vida. Não tem mais ninguém. Há momentos que nós não temos amigos, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não temos amigo nenhum. Só o Senhor Jesus Cristo está do nosso lado nos momentos difíceis. Então nós temos que entender uma coisa, que nós temos que estar em constante oração, para que nós não venhamos cair em tentação. Porque é o que o inimigo quer, que você caia em tentação, que eu caia em tentação. Mas quando nós buscamos o revestimento da palavra de Deus, a tentação ela até bate na nossa porta. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: resistir o mal e ele fugirá de vós. Quando você resiste o mal, ele foge. Porque o mal ele não resiste à presença de Deus. O mal ele não resiste à palavra de Deus. Então nós temos que revestir da armadura. A armadura é essa: está em constante oração. A armadura é essa: está de joelho dobrado pela madrugada. Porque se tem uma coisa que o inimigo não gosta que você faz, é dobrar o teu joelho pela madrugada, é buscar a presença de Deus pela madrugada. Cada madrugada que você dobra o teu joelho, você está se revestindo da armadura de Deus. Cada dia que você ora pela madrugada, cada madrugada que você ora, cada vez você vai ficando mais forte. Cada vez o inimigo vai se distanciando da tua vida. Cada vez o inimigo vai se distanciando da tua família. Cada vez o inimigo vai se distanciando da tua casa. E quando você vê, você está tão revestido da palavra de Deus, da presença de Deus, que você está tão revestido que você quer mais revestimento e mais revestimento e mais revestimento. Quando você vê tudo aquilo que o inimigo achou que ia dar errado, está dando certo na tua vida. Então é necessário a gente se revestir de qual maneira? Renunciando. Tem que ter renúncia todos os dias. Amém, meus queridos. Caiu aí a internet, né? Como eu estava dizendo, a respeito do revestimento. Nós estamos vivendo num dia que o inimigo, ele não quer que você ora, ele não quer que você jejue, ele não quer que você consagre de maneira nenhuma. Porque ele sabe que a consagração leva à santidade. Ele sabe que a consagração leva o revestimento. Então ele não quer que isso aconteça na minha e na tua vida. Ele sempre vai colocar o seu foco para o mundo, para você olhar para o mundo e enxergar só as coisas do mundo, porque ele sabe que cada dia que você olha para o mundo é um dia que você está perdendo de fazer a obra, um dia que você está perdendo de ir para a casa do Senhor, é um dia que você está perdendo da sua salvação. Então não permita que isso aconteça na tua vida. Eu estou onde eu estou hoje, mas eu tive que renunciar a muitas coisas para que isso viesse a acontecer na minha vida. Mas hoje eu tenho certeza que Jesus ele é bom todo o tempo, e todo o tempo ele é bom na minha vida, na sua vida. Então nessa noite, receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Não foi à toa que você entrou nessa live, nesse vídeo ao vivo a qual eu estou fazendo.
Deus tem algo na sua vida. Deus tem algo para a tua vida. Então, nessa noite, se revista mais da armadura de Deus, se revista mais do poder de Deus, busque mais a presença do Senhor, porque certamente a vitória vai chegar na tua vida. Busque pela sua salvação, busque o reino de Deus, porque as demais coisas Ele acrescenta na sua vida. Amém, meus queridos? Por aqui eu vou terminando e digo: Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe com toda sorte de bênção todos os seus projetos, todos os seus planos, e tenha certeza que se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, os teus problemas, se lançar na presença, você vai ver o resultado. Lembra do que a palavra de Deus disse: se revista da armadura de Deus, que você vai vencer essa situação difícil que você está passando na tua vida. Se revista da armadura de Deus. Eu vou deixar aqui uma passagem bíblica para os irmãos entender. Eu vou deixar aqui, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15. Versículo 30 em diante, que diz assim, ó: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho pegaram esse homem, bateram nele, despojaram dele e deixaram ele meio morto, de tal maneira a qual ele não conseguiu levantar, de tal maneira que ele ficou impossibilitado de se levantar naquele chão. Os irmãos vão entender o que eu estou falando pela tua situação que você está passando. E nós sabemos que ele saiu da cidade do rei, da cidade santa, em direção a Jericó, em direção a um caminho obscuro, um caminho a qual tinha muitos perigos escondidos, em direção a um caminho deserto, a um caminho que não tinha nada. No meio do nada ali ele começou a caminhar. Mas eu entendo uma coisa desta palavra: ele estava naquele caminho, ele saiu da cidade santa, da cidade do rei, por este caminho, e começou a prosseguir. Mas aí é onde eu coloco um título para essa palavra, para este caminho: missão. Ou seja, trabalhar para o Senhor e não olhar a circunstância do caminho, não olhar a circunstância percorrida, não olhar a distância e não olhar também os perigos, porque no momento em que você está caminhando para fazer algo que o Senhor colocou no teu coração para fazer, ainda que esteja no morro de uma favela, ainda que esteja num beco escuro, não importa, querido, somente vá, porque o Senhor se responsabiliza. Ele coloca um anjo da esquerda, ele coloca um anjo da direita, e ele te guarda. E ali esse homem, ele começou a caminhar. A Bíblia diz que da cidade santa até o caminho percorrido até Jericó, aproximadamente 150 quilômetros, assim diz os historiadores. E esse homem começou a caminhar, e no meio do caminho surgiu os salteadores esse a qual bateu, despojou e espancou ele, de tal maneira que ele ficou impossibilitado de sair daquele chão. Aí é onde entra eu, que sou sacerdote, o meu amigo que está aí me ouvindo, Wendel, que é sacerdote hoje também, que é tanto pastor da tua casa, pastor da tua família, como o pastor da igreja. Como eu também sou um pastor hoje, pela misericórdia de Deus, o óleo desceu sobre a minha vida.
Aí, no decorrer deste tempo, esse homem ficou caído. Esse homem ficou ali, caído no chão, despojado. Entenda uma coisa, querido, que o salteador, ele vai sempre querer aquilo que é dele e também vai querer aquilo que é seu. Se você conquistou algo da parte de Deus, olha, entregue nas mãos do Senhor. Coloque o Senhor no centro daquilo que você recebeu de Deus, porque certamente o salteador ele vai até tentar roubar aquilo que o Senhor te concedeu, aquilo que o Senhor te deu. Mas se você colocar no centro dali da vontade de Deus, se você entregar para o Senhor, consagrar ao Senhor, entenda que você pode ir para qualquer lugar que o inimigo ele pode tentar, o salteador ele pode tentar levar aquilo que é seu, mas ele não vai conseguir. E ali, naquele momento, aquele homem caído, os salteadores, eles se retiraram, levou tudo que ele tinha. Ele ficou no chão, sangrando, machucado, ferido. Não tinha ninguém para ajudar ele naquele momento, porque era deserto aquele lugar. Não tinha ninguém. Mas mesmo assim, essa palavra missão, ele saiu da cidade santa do rei, ele não se importou com os perigos escondidos, ele foi. E nós sabemos que pela cidade de Jericó, pelo caminho de Jericó, havia muito pecado, havia muita coisa errada pelo decorrer do caminho, tanto que tentaram parar aquele homem. E pessoas vão tentar parar no decorrer da tua caminhada, vão tentar parar aquilo que Deus tem para a tua vida, as bênçãos que Deus tem para a tua vida, assim como fizeram com esse homem, vão tentar fazer na tua vida também. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos ser machucados, não porque o Senhor quer que nós sejamos machucados, é para nos lembrar também da onde o Senhor nos tirou, entendeu? Porque tem feridas na tua vida, tem feridas na minha vida que vai te fazer lá na frente uma pessoa mais forte. Perceba que quando nós não temos nada, as pessoas não olham pra gente, as pessoas olham pra gente com um olhar inferior, as pessoas olham pra gente com desdenho. Mas quando vê o Senhor nos abençoando, em meio ao caminho difícil que nós estamos passando, quando nós saímos para trabalhar, quando nós saímos para enfrentar a vida, nós estamos sujeitos a ser machucados, a ser feridos. Mas entenda uma coisa, todos esses ferimentos no longo da tua caminhada, você vai olhar lá na frente e vai ver os frutos, porque vale a pena você ser ferido no longo da tua caminhada. Mas o Senhor, Ele olha e vê o teu esforço e derrama as bênçãos sobre a tua vida. Ele manda o livramento para a tua vida. Ele manda a resposta daquilo que você necessita. Por quê? Porque você não hesitou em caminhar e fazer a coisa certa. Ainda que o caminho seja difícil, você não hesitou de caminhar, você foi. E hoje você está colhendo o fruto daquilo que você plantou. Você não olhou para trás e enxergou a dificuldade, você simplesmente caminhou, você andou para frente e hoje você está colhendo e vai colher 10 vezes mais, ainda que o inimigo, que o salteador, ele tenta te parar, ainda que o salteador ele tenta armar armadilhas pelo meio do caminho, pelo meio da tua trajetória, pelo meio do caminho do teu trabalho, ele pode até tentar, querido, você pode até tropeçar, você pode até cair e se machucar, mas entenda uma coisa, quem vai te levantar é Deus. Deus ele vai te levantar. No momento em que o salteador ele tentar te parar, ele vai te levantar. Perceba que você recebeu uma bênção de Deus. Perceba que no momento que você recebe a tua bênção, alguns amigos vão se afastar de você. Sabe por quê? Porque não era teu amigo, porque queria ver a tua queda, porque não queria ver o teu sucesso, não quer ver o teu sucesso. Ei, entenda, os salteadores,
do dia a dia da nossa vida, não quer ver o nosso sucesso, só quer ver a nossa queda, só quer ver a gente sangrando pelo caminho, não quer ver o teu sucesso não. Muitos olham para você, muitos batem no teu ombro e diz que é teu amigo, mas não é o teu amigo é quem te dá força todos os dias para levantar. Seu amigo é Jesus Cristo, que te dá fôlego de vida para que você venha se levantar e buscar o desejo do teu coração. Amigo verdadeiro e fiel é só Jesus Cristo de Nazaré, e o teu pai, e a tua mãe, e a tua família. Não olhe para o lado e veja que você tem amigo, não, porque amigo se alegra com a tua vitória. Amigo não fica triste quando você recebe uma vitória, recebe uma bênção de Deus, qualquer que seja essa bênção. E esse homem, no meio do caminho, ele se encontra ali necessitado de ajuda, ele se encontra ali caído no chão, ferido, machucado. Ali eu vejo, pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, aquele homem gemendo no chão, necessitado de ajuda. Olha aí é onde entra o verdadeiro sacerdote da palavra de Deus, o verdadeiro sacerdote que não olha para o que a ovelha tem para oferecer, mas olha a necessidade que a ovelha tem de ser tratada, a necessidade que a ovelha tem, as feridas que a ovelha tem. Ali vinha descendo, a palavra de Deus diz que vinha descendo certo sacerdote, e certo sacerdote, ele avista de longe aquele homem. Talvez ele vinha dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Mas no momento em que ele enxergou aquele homem no chão, ele não se moveu de íntima compaixão, ele não teve amor pelaquela vida, pelaquele caminho. Às vezes Deus vai colocar pessoas para a gente cuidar, não é dentro da igreja, é no decorrer da nossa trajetória, é no decorrer do nosso caminho no dia a dia. O Senhor, ele vai colocar pessoas para a gente cuidar. Nós que somos sacerdote da palavra de Deus, nós não temos lugar, nós não temos hora para cuidar de uma alma que está ferida, machucada, caída no chão. Ei, não importa a hora, não importa o momento, não importa o dia, se está chovendo, se está sol, não importa. Você tem que estar com azeite, você tem que estar com vinho para limpar as feridas. E ali aquele sacerdote, ele não se moveu de íntima compaixão. Ele simplesmente olhou para aquela vida, para aquele homem que estava caído no chão. Ele não se move de íntima compaixão, ele olha como se fosse um lixo jogado no chão e passa de largo. Ele passa de lado e continua o seu caminho. Sabe por quê? Entenda uma coisa: o verdadeiro sacerdote que tem compromisso com a palavra, jamais ele vai ver uma alma perecendo, jamais ele vai passar e não vai dar uma palavra amiga e não vai estender a mão para essa alma, jamais ele vai deixar essa alma de qualquer maneira, jamais ele vai fazer isso. O verdadeiro sacerdote, ele tem que estar atento todo o tempo, ele tem que estar atento, ele tem que estar revestido, ele tem que ter o azeite, ele tem que ter a presença, ele tem que ter o vinho esse que traz vida, azeite esse que cura a ferida, que cura a alma. E esse sacerdote, sabe por que ele não parou? É porque ele não tinha a presença, ele não tinha um azeite, ele também não tinha um vinho. Porque se ele tivesse a presença de Deus, se ele tivesse a humildade de Deus, se ele tivesse o azeite, ele tinha parado, ele tinha ajudado, ele tinha feito aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele para ele fazer.
É triste dizer isso, mas muitos estão fazendo a obra só dentro da igreja. Mas quando se fala a respeito de fazer a obra fora, ninguém quer sair para o campo. Sabe por quê? Porque é difícil. É difícil você encontrar um morador de rua, ali sujo, ali cheirando mal, você dá um abraço, você dá uma palavra, você dizer, estender uma mão para ele e dizer que Jesus ama, que Jesus quer salvar, que Jesus quer curar, que Jesus quer libertar. É muito fácil fazer a obra dentro da igreja, mas a verdadeira obra, sabe aonde é que a gente vai fazer? É aqui fora que é a verdadeira obra. E muitos não estão querendo entender isso. E esse que o Senhor Jesus está mencionando nesta passagem, nesta parábola, ele, infelizmente, ele não tinha presença. Porque quem tem Jesus no coração, quem tem o amor de Cristo no coração, entenda uma coisa: você, o teu irmão, ele pode até falar mal de você, o teu irmão, ele pode até tentar contra a tua vida, mas você vai fazer diferente. Quando ele vier com uma pedrada pelo meio do caminho, você vai com amor, porque eu jamais vi uma pedrada ser vencida com uma pedrada com a força dos braços, mas eu vi sim uma pedrada ser vencida com amor, ser vencida pelo amor. E ali aquele sacerdote passou de largo, continuou caminhando, e ali ele foi para o destino dele, para a igreja. Eu não sei para onde ele foi, para algum lugar ele foi. O Senhor, ele conta esta parábola, mas só que ele não se moveu de íntima compaixão. Mas nós que fomos chamados para estar por detrás de um púlpito para pregar a palavra de Deus, se nós não tivermos o amor de Cristo, nós vamos ser como esse sacerdote que olhou aquela vida necessitada de uma palavra, necessitada de uma mão para se levantar, necessitada de um toque, porque basta somente você tocar, pelo poder e pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, na vida de uma pessoa que está necessitando de um toque, de uma oração, que o Senhor, ele atende. O Senhor muda, o Senhor trabalha e o Senhor faz aquilo que é para ele fazer. Então esse sacerdote passou de largo, esse sacerdote não ajudou. E de tal maneira, a Bíblia vai nos dizer que certo levita também, ele vem pelo caminho. Levita esse que louva a Deus, levita esse que canta para o Senhor, levita esse que louvam na igreja, que canta que só o Senhor é Deus, que canta lindos louvores. Esse levita vem caminhando, vem cantando, só o Senhor é Deus. No mesmo lugar que passou o sacerdote, vai passar também o levita. Passou esse levita, e ele vem ali caminhando, e de repente ele enxerga aquele homem que está caído no chão, que está ferido, machucado. Levita esse a qual o Senhor deu autoridade, porque o verdadeiro e perfeito louvor, quando sai da boca de um levita, a alma se rende na presença de Deus, libertação acontece, pessoas são batizadas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas são libertas através do louvor. Mas esse levita, ele não tinha o perfeito louvor. O perfeito louvor não saía da tua boca, era da boca para fora, era de qualquer maneira. E trazendo para os dias de hoje, quantos são? Eu não estou julgando, eu estou pregando a palavra de Deus, porque o Senhor, ele está comparando aquele verdadeiro, aquele que é verdadeiro e aquele que não é. Ali aquele levita,
olha aquele homem, dá uma paradinha. Aí ele diz assim: ah não, eu vou continuar caminho, eu não posso perder o meu compromisso. Da mesma maneira que o sacerdote que ensina o que é levita dentro da casa de Deus fez, o levita também fez. Sabe por quê? Porque nós somos o espelho do nosso pastor. Você é o espelho do teu pastor. Se o teu pastor anda correto na presença de Deus, se ele te ensina o verdadeiro evangelho, se ele te ensina o verdadeiro amor de Cristo, você vai aprender o verdadeiro amor. Mas se ele te ensina o falso evangelho, você também vai aprender o falso evangelho. Se ele te ensina a falsa doutrina, você também vai aprender a falsa doutrina e vai também ali se enquadrar na falsa doutrina. Mas se ele te ensina os estatutos da lei do Senhor, que o verdadeiro dom, o maior dom da Bíblia é o amor. Eu achei que você estava pregando para alguém. Então, tem sacerdote que ensina a tua ovelha correta, ovelha que é um diácono, ovelha que é um levita da casa de Deus, ovelha que é ali um presbítero. Se ele ensinar os estatutos corretos que está dentro desta palavra, jamais ele vai ver um caído e vai permitir que essa pessoa fique sozinha caído ali. Jamais. Mas aí é onde vem o bom da história, aonde vem o bom dessa parábola. É onde vem. E eu vou te contar a parte boa dessa parábola. Perceba: sacerdote, apacentador de ovelhas. Sacerdote, prega atrás do púlpito. Sacerdote, o que profetiza. Sacerdote que ora por libertação. Sacerdote que dá conselho para a ovelha. Levita que canta e o fogo desce. Levita que canta e a libertação chega. Levita que canta e leva as pessoas às lágrimas, porque a presença de Deus desce. Levita, sacerdote que passa de largo. Mas tem um lado bom dessa parábola, tem um lado bom dessa história. O lado bom é que no momento é que esse homem está caído no chão, que esse homem talvez não tinha mais esperança. Sabe o que acontece? Deus manda providência para ele. Lá vem o bom samaritano. Bom samaritano que aos olhos da sociedade não tinha valor nenhum. Aos olhos das pessoas naquele tempo não tinha valor nenhum. Mas é esse que o Senhor vai usar para te abençoar. Aquele que nós menos esperamos é que vai estar pelo caminho para te ajudar no momento difícil da tua vida. E a palavra de Deus está nos ensinando que nós vamos passar por caminhos difíceis. Nós vamos passar por situações difíceis na nossa vida. Mas enquanto aquele que foi designado para te ajudar, para interceder pela sua vida não fizer, Deus vai usar aquele que ninguém dá nada para te abençoar. Então é dessa maneira que o Senhor faz. E ali pelo caminho vinha um bom samaritano com o seu animal. E ele vai se aproximando daquele homem. E ali logo ele vai se movendo de íntima compaixão pelaquela vida que está caída. E ele se aproxima daquele homem. Ele desce do seu animal. Mas ele tinha com ele a presença. Ele tinha com ele o azeite. E ele também tinha com ele consigo o vinho. E ali ele tinha tudo aquilo que ele precisava para ajudar aquela vida. Ainda que as pessoas olhassem para ele com maus olhos, ainda que as pessoas não acreditavam nele,
Não importa se ninguém acredita em você, o que importa é o que o Senhor pensa ao teu respeito. E ali aquele homem, ele encosta o teu animal, ele se agacha, ele vai até o chão. Coisa que muitos não faz, é ir até o chão para olhar como o seu irmão tá. E esse homem ali, ele tira o azeite da tua bolsa, ele tira o vinho da tua bolsa, e com muito carinho e amor, ele passa o azeite nas suas feridas, ele passa o vinho nas suas feridas, ferida a qual o salteador não teve dó, não teve misericórdia. Ele ata as suas feridas com ataduras, e ele pega aquele homem e ele coloca em cima do seu animal, com íntima compaixão, com amor no coração, e vai seguir para uma estalagem. Estalagem essa que representa a igreja. Igreja a qual muitas almas vêm ferida, vêm machucada. E o sacerdote ele tem que estar preparado para receber. O levita ele tem que estar preparado para receber. E ali aquele homem ele não ficou pela beira do caminho. Aquele homem não foi desamparado. Ele coloca aquele homem no seu cavalo e vai andando até uma estalagem. E lá ele chega na estalagem. Ele coloca esse homem. Ele deixa esse homem nessa estalagem. E diz para o dono da estalagem, ou seja, pensão: cuide dele. Cuide dele. E ele segue viagem e diz assim: e quando eu voltar, tudo que ele gastar a mais, quando voltar eu pagarei. Então é assim que o Senhor faz na minha e na tua vida. Ele não te desampara no momento difícil da tua vida. Creia, tão somente tenha fé. Porque o milagre de Deus vai chegar na tua vida. O milagre de Deus ele vai chegar na tua vida. Não se desespere neste momento difícil da sua vida. A palavra dele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então quando você continua clamando, o Senhor, ele vai operando. E você continua clamando e você vai gerando o teu milagre, a tua bênção. E quando você menos espera, o milagre chega na tua vida, na vida da tua família. E o salteador, ele bate em retirada, que é o inimigo das nossas almas, que não quer nos ver bem em momento algum. Nessa noite, fique com esta palavra. Grave estas palavras na tábua do teu coração e carregue ela no teu coração, na tua mente, por onde quer que você passar, porque tem pessoas que vai precisar ouvir da tua boca. Vai ter pessoas que vai estar necessitadas de ouvir esta palavra, e você gravando, você vai lembrar dessa palavra e vai falar. Lucas 15, do versículo 30 em diante. Depois você medita nessa palavra, lê lá nessa palavra que o Senhor vai falar contigo. Amém, meus irmãos, meus queridos. Eu peço que os irmãos fiquem na fiação do Senhor. Não saia da fiação, porque você não ficou aí ouvindo essa mensagem em vão, não. Não foi em vão que você ouviu essa mensagem. Foi porque o Senhor permitiu que você ouvisse. Nessa noite, eu agradeço pela vida de todos vocês que assistiu essas simples e humildes palavras. Porque se não fosse pelo Espírito Santo, eu não saberia falar. Eu não saberia me expressar.
Porque o Espírito Santo se move na minha vida, se move na tua vida. E é por isso que eu estou aqui, é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Nessa noite, fique em paz com teu coração e creia tão somente que o Senhor, tudo Ele fará na tua vida e na vida da tua família. Agradeço pela presença de todos e venho deixar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nessa noite. E vou finalizando por aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, fiquem com Deus.